Olá, meus queridos alunos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o 32º concurso de promotor de justiça do MPDFT. Eu sou o professor Luciano Ávila, da disciplina Direito Constitucional, e a partir de hoje nós teremos 28 horas para trabalhar os principais temas do direito constitucional, especificamente voltado para o concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A nossa disciplina vai trabalhar os principais temas cobrados ao longo dos concursos de 2002 a 2016. Como vocês poderão perceber, eu tive o trabalho de fazer um mapeamento de todos esses concursos ao longo de 14 anos, identificando os principais temas da disciplina Direito Constitucional. Sobre esses temas, nós vamos trabalhar essas 28 horas, evidentemente, que aliada ao perfil do examinador da disciplina, que é o nosso Procurador de Justiça, Dr. Vitor Fernandes Gonçalves. Dessa forma, acreditamos que nós vamos conseguir identificar o maior número possível de questões da primeira fase objetiva, pois tradicionalmente tem sido assim. O estudo a partir do perfil do examinador tem produzido os melhores resultados em termos de desempenho dos nossos alunos. Não sem motivo, a Fundação Escola se destaca com o maior número de candidatos aprovados nesse concurso. Não só nesse, mas também outras carreiras jurídicas de destaque, como a magistratura do Distrito Federal. Então, é a escola quem tem produzido os melhores resultados em termos de aprovação nos concursos do Ministério Público, com larga tradição e um corpo docente de extrema qualidade. Espero que todos possam aproveitar esse curso ao máximo, porque ele realmente é um curso diferenciado no Brasil relativamente à efetividade dos seus resultados. Tá certo? Muito bem. Meus prezados alunos, nós vamos começar o nosso curso de Direito Constitucional a partir da bibliografia indicada para esse curso, certo? A nossa obra principal de referência hoje é a do professor Flávio Martins Alves Nunes Júnior. A obra do professor Flávio tem se destacado como a principal obra do direito constitucional da atualidade voltada à preparação para os concursos. Até pouco tempo eu adotava a obra do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, curso de Direito Constitucional pela IUSPOD, que continua sendo um excelente curso de Direito Constitucional. Mas a obra do professor Flávio hoje se destaca pela qualidade das informações, pela objetividade com que os temas são trabalhados, uma análise da jurisprudência muito atualizada, e ela contém o maior número de classificações em comparação com a obra do professor Bernardo, ok? Em contrapartida, a obra do professor Bernardo se destaca em temas mais densos do direito constitucional, como a hermenêutica constitucional. Então, quando você for estudar hermenêutica constitucional, você vai passar para a obra do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, nesse tópico específico da hermenêutica constitucional, incluindo temas como ativismo judicial, as teorias da hermenêutica constitucional modernas na Alemanha, no Brasil, temas como pós-positivismo jurídico, neoconstitucionalismo e tantas outras teorias do direito constitucional moderno, vocês vão para a obra do professor Bernardo. Agora, olha só que interessante. Quando você for estudar o tema direitos e garantias fundamentais, especialmente aqueles que são objeto de especial predileção dos nossos examinadores, direitos sociais, você vai passar a estudar pela obra do professor Ingo Wolfgang Sarlet, em autoria conjunta com o Luiz Guilherme Marinoni e o Daniel Mitidiero, que é o curso de Direito Constitucional pela editora Revista dos Tribunais. Essa obra é extremamente densa, de extrema qualidade, é uma obra diferenciada no tópico dos direitos e garantias fundamentais, desde a teoria geral dos direitos fundamentais
até os direitos fundamentais em espécie. Portanto, você vai estudar esse tópico pela obra do professor Ingo. Uma obra que também tem se destacado muito é a do professor Luiz Roberto Barroso, seu curso de Direito Constitucional Contemporâneo pela editora Saraiva. Nesse caso, a obra do professor Barroso já se destaca em temas como a teoria do poder constituinte, da reforma constitucional, temas como a teoria geral da Constituição, passando pelo estudo do neoconstitucionalismo, tópicos como o controle de constitucionalidade, parte geral, são muito bem examinados nessa obra do professor Luiz Roberto Barroso, ok? E, por fim, dentre os autores que nós indicamos para os concursos do Ministério Público em geral, aqui para todos os concursos de Ministério Público do Brasil, eu me refiro a todos, a obra do professor Marcelo Novellino, seu curso de Direito Constitucional pela editora Ius Podium, 16ª edição 2020. Essa obra, pessoal, é uma obra extremamente atualizada com a jurisprudência do STF. Talvez seja aquela que traga a maior quantidade de informações da jurisprudência atualizada. É extremamente didático o professor Novellino, e essa obra quase sempre é utilizada pelos examinadores de direito constitucional dos concursos de ministérios públicos pelo país, ok? Agora, veja só, vocês não podem se esquecer que a preparação com profissionalismo para os concursos de Ministério Público passa pela análise do perfil do examinador. Neste caso, é essencial, imprescindível, que vocês conheçam as obras publicadas pelo examinador do nosso concurso, Dr. Vitor Fernandes Gonçalves. A principal obra do Dr. Vitor Fernandes Gonçalves é essa obra aqui que eu trouxe em destaque para vocês. O controle de constitucionalidade no Distrito Federal, segunda edição, 2017, editora Alumnus. Essa obra, pessoal, é obrigatória a leitura para a preparação para esse concurso específico. O controle de constitucionalidade no Distrito Federal. Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, e aqui já passo a fazer uma rápida análise do perfil desse examinador, é um procurador de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que tem uma ampla formação na área do direito constitucional, mas também tem mestrado em direito processual civil, tá? Então, ele é um examinador que tem muitas publicações de direito civil. Vocês vão examinar no currículo Lattes, que ele tem várias publicações em matéria de civil, porque é a sua área de atuação no Ministério Público, ele é procurador de justiça civil. Mas também possui publicações na área constitucional. Isso porque o Dr. Vitor Fernandes Gonçalves foi o nosso procurador de justiça responsável pela implantação da ação direta de inconstitucionalidade no Distrito Federal. Essa informação é valiosa. Ele foi o grande responsável, coordenador, que implementou a assessoria de controle de constitucionalidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Com isso, ele foi o responsável direto pela implantação da ação direta de inconstitucionalidade no controle concentrado exercido perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não sem motivo, ele publicou essa obra específica sobre o controle de constitucionalidade no Distrito Federal. Olha, isso evidencia que a probabilidade desse tema cair na sua prova é enorme. Ele pode cobrar, sim, peculiaridades e especificidades do controle de constitucionalidade distrital. E, por isso, nós vamos examinar esse tema com destaque ao longo do nosso curso. Tudo bem? Bom, além disso, é importante destacar que o Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, pela análise das referências bibliográficas que ele cita na sua obra, vocês vão observar que ele tem uma formação clássica do direito constitucional.
ele gosta muito dos autores clássicos e conservadores do direito constitucional. Pela própria análise da bibliografia, das referências bibliográficas da sua obra, vocês vão perceber que ele seguramente vai cobrar muita coisa dos autores clássicos do direito constitucional, tá certo? Então, autores como José Afonso da Silva, Canotilho, os próprios autores alemães, Alexi, e tantos outros, Karl Laumenstein, autores como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Paulo Bonavides, são sempre clássicos que merecem ter uma consideração especial. É provável que ele cobre questões também dessa doutrina clássica do direito constitucional, pelo seu próprio perfil, pela sua própria formação, ok? O doutor Vitor Fernandes Gonçalves, ele tem doutorado pela Universidade de Lisboa, então é muito provável que ele vá se utilizar de autores clássicos do direito constitucional português. Aqui você pode cogitar de Canotilho, de Jorge Miranda, você pode cogitar de vários autores constitucionalistas portugueses. Isso também é muito possível, muito provável que ocorra na sua prova. Tá certo? Meus amigos, olha só, preparar para um concurso de promotor de justiça hoje exige profissionalismo. Não existe mais essa história de amadorismo na preparação. Então, como é que você se prepara com profissionalismo para um concurso desse porte? Com tamanha disputa, com tantos candidatos envolvidos, com tantas exigências da banca examinadora. Você se prepara com inteligência, você se prepara com profissionalismo. E esse profissionalismo passa pela análise do perfil do teu examinador. Então, você tem que analisar o perfil dele a partir do currículo Lattes, tá? Vocês vão analisar o currículo Lattes do Dr. Vitor Fernandes Gonçalves e vão perceber que ele tem inúmeras publicações na área constitucional, tá? Apenas aqui de passagem, estou com o currículo Lattes dele na mão, apenas aqui de passagem, ele tem publicações na área constitucional sobre o uso anômalo do mandado de segurança nos juizados especiais. Ele tem publicação sobre incidente de uniformização de jurisprudência. O doutor Vitor gosta muito desses temas que envolvem IRDR, incidente de uniformização de jurisprudência, porque ele atua nisso perante as câmaras de coordenação e revisão em matéria civil do Ministério Público, né? Ele tem publicações, várias publicações de direito civil, o que nos permite cogitar até da cobrança de temas do direito civil constitucional na sua prova, né? Ele tem publicações sobre a nova posição constitucional do Ministério Público, veja só, ele tem publicações sobre o controle de constitucionalidade no Distrito Federal, ele tem 2 obras sobre esse tema, uma de 2017, que eu acabei de me referir, e outra chamada O Controle de Constitucionalidade das Leis do Distrito Federal, de 1999, pela editora Brasília Jurídica. Ele tem publicações até em jornais, revistas, pelo Fim do Direito de Mentir, Correio Brasiliense, 2016. Enfim, ele tem inúmeras publicações e vocês vão perceber, pela análise do seu currículo, que ele também compõe cursos jurídicos de pós-graduação em Brasília. Ele integra conselhos editoriais de revistas jurídicas. Então, essas são informações valiosas para que vocês possam acessar o perfil do teu examinador e mapear os possíveis temas que ele vai cobrar nessa prova. É muito mais razoável supor que ele vai cobrar temas em relação aos quais ele possui domínio técnico, tá? Embora, evidentemente, ele também vá cobrar outros temas, além destes aqui, em relação aos quais ele possui publicações. Meus amigos, então, a identificação do perfil do teu examinador abrevia a sua preparação, abrevia e direciona os seus estudos rumo ao objetivo pretendido. O candidato que vem de fora, por exemplo, e não se preocupa com o perfil do seu examinador,
vai ficar estudando os autores em geral, não vai se atentar para essas especificidades, para essas peculiaridades do examinador. Essa informação é valiosíssima. Quem se prepara dessa forma, com profissionalismo, com obstinação, conhecendo os detalhes da formação do seu examinador, os temas da sua predileção, tem muito mais chances de passar na primeira fase do que aquele candidato que não se atenta para essas informações, ok? Pois bem, então veja só, eu queria trazer para vocês também uma dica válida para a preparação para os concursos de MP em geral, e não apenas para esse concurso do MP-DFT. Uma coisa que me ajudou muito na minha preparação, na formação da minha base teórica, na sedimentação da minha base dogmática, foi estudar as revistas jurídicas especializadas de Ministério Público ou de temas do direito. Tem uma revista que é fenomenal, essa revista jurídica De Iure, publicação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Essa revista publica artigos jurídicos especializados em temas do Ministério Público. Então, ali vocês vão encontrar os temas mais atuais que envolvem a atuação institucional do Ministério Público brasileiro. Tem publicações ali de promotores, procuradores de todo o Brasil e até do exterior, sobre temas de direito processual penal, civil, processual civil, constitucional, internacional. Essa revista é esplendorosa. Vocês têm que ter acesso a essa revista jurídica De Iure, porque ela realmente ajuda a condensar, ajuda a sedimentar a tua base dogmática, fazendo com que o examinador vá te olhar com um olhar diferente da média. O examinador identifica o candidato que tem uma base teórica diferenciada a partir das suas citações. Isso me ajudou muito na prova. A segunda fase do concurso público do MP-DFT, eu citei várias vezes autores que publicavam nessas revistas e, evidentemente, isso fez toda a diferença. O examinador puxava uma setinha na correção da minha prova e sempre fazia alguns elogios. Isso evidencia, pessoal, que você pode, sim, sair da vala comum dos candidatos a partir do momento que você tiver acesso a esse tipo de publicação diferenciada. Eu separava 30 minutos do meu estudo diário só para ler esses artigos das revistas jurídicas especializadas na atuação do Ministério Público. Tem também uma revista muito interessante, a revista do CNMP e a Revista Brasileira de Direito Constitucional, que traz publicações específicas da nossa disciplina, ok? Se vocês conseguirem encaixar isso no seu estudo diário, com 30 minutos de leitura diária desses artigos, vocês vão perceber claramente como isso vai fazer diferença no seu desempenho final nesses concursos de Ministério Público. Tudo bem, meus amigos? Bom, vamos evoluir aqui então. Eu tive a cautela de fazer um mapeamento dos concursos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de 2002 a 2016, ok? 2002 foi o meu concurso. Olha aí, já se vão 17 anos e meio, 18 anos que eu fiz essa prova, né? Na primeira fase, 2002, até o final do concurso, 2003. Quanto tempo já se passou, né? E vocês vão observar que dentro desse mapeamento, eu identifiquei aqui uns 12 temas, 11, 12, 13 temas, que são os mais frequentes. Eles estão em todas as provas da primeira fase desse concurso. Então, nós vamos focar nossa atenção, nós vamos focar o nosso curso em cima desses temas. A começar pelo tema número 1, inclusive o tema da predileção do examinador. O tema em relação ao qual ele tem um livro, ele tem 2 livros publicados sobre controle de constitucionalidade. Esse é o número 1 de todos os concursos de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O maior número de questões diz respeito ao tema controle de constitucionalidade. Seja o controle de constitucionalidade na sua teoria geral, seja o controle concentrado federal,
seja o controle concentrado distrital, passando ainda pelas questões mais importantes do controle difuso de constitucionalidade, que tem tanta importância para a atuação prática dos promotores de justiça através das ações civis públicas e a possibilidade de dedução do controle incidental de inconstitucionalidade no bojo dessas ações civis públicas. O segundo tema número 2, identificado nessas provas, é o da teoria do poder constituinte, da reforma constitucional, desde a teoria do poder constituinte originário até o poder constituinte derivado e o decorrente, passando pelas questões envolvendo as cláusulas pétreas explícitas e implícitas. Nós vamos examinar tudo isso ao longo do nosso curso. Direitos e garantias fundamentais, sempre presente nos concursos de MP, especialmente os direitos sociais, os direitos prestacionais de segunda geração ou dimensão. Também, evidentemente, os direitos de terceira geração ou dimensão estão sempre presentes nos concursos do MP, passando pelos direitos coletivos em geral. Lato sensu, envolvendo os direitos difusos, coletivos em sentido estrito, todos aqueles direitos de terceira geração ou dimensão. Quarto tema sempre presente, hermenêutica constitucional, incluindo teorias como neoconstitucionalismo, construtivismo judicial, pós-positivismo jurídico. Tema 5, sempre presente, o tema do Ministério Público na Constituição, sua natureza jurídica, atribuições e prerrogativas constitucionais do Ministério Público, e o Ministério Público como cláusula pétrea, sempre presente nas provas de constitucional, desde a minha prova de 2002, prova oral, até o último concurso, quando o examinador anterior, Dr. José Levi do Amaral, indagou aos candidatos na prova oral sobre a questão do caráter pétreo do Ministério Público. Tema 6, instituições do Estado brasileiro, CNJ, CNMP, TCU, AGU, separação dos poderes, incluindo o ativismo judicial, judicialização da política e politização da justiça. Tema 7, um clássico, federação e repartição de competências, sempre presente nas provas de MP. Tema 8, processo legislativo em geral e das leis orçamentárias em especial. Letra seca da Constituição e das leis. Meus amigos, os princípios constitucionais orçamentários. Então, quando vocês forem estudar o processo legislativo em geral, vocês vão analisar com lupa o processo legislativo especial das leis orçamentárias. Lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, lei do plano plurianual, aqueles prazos de encaminhamento dos respectivos projetos de lei para a análise do poder legislativo, os princípios constitucionais orçamentários previstos na Constituição, anualidade, todos aqueles princípios constitucionais orçamentários do 165 para frente da Constituição, vocês têm que estudar com carinho, porque eles têm caído com relativa frequência nas provas do MPDFT. Tema 9, competências dos poderes, letra seca da Constituição. Classificação das constituições, tema 10, é um clássico, sempre cai essas classificações tradicionais e as classificações mais atuais, que vocês vão encontrar na obra do professor Flávio Martins Alves Nunes Júnior. Ali tem as classificações mais atualizadas das constituições e das normas constitucionais, tá? Esse tema sempre está presente nas primeiras fases, tá? Conceito de constituição.com, conceito de constituição biomédica, certo? Conceito de constituição empresarial. São conceitos atuais que servem para a banca examinadora jogar a casca de banana e eliminar milhares de candidatos. Então, vocês vão analisar essas classificações tradicionais e atuais das constituições e das normas constitucionais na obra do professor Flávio Martins Alves Nunes Júnior. É a obra mais atualizada em relação a esse tema. Tema 12,
remédios constitucionais, clássico também, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular, direito de petição, direito de certidão, sempre presente nas provas de Ministério Público. Tem que estudar esse tema com afinco. 13, e não menos importante, informativos do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, como é que vocês vão estudar informativos do STF? Sabe como? Vocês vão estudar informativo seco. Eu sei que todos adoram estudar os informativos a partir desses sites que comentam os informativos. Dizer o Direito e tantos outros sites aí que se especializaram em comentar os informativos. Entrega a informação mastigadinha lá para você, não é isso? Pois bem, só que isso tem um problema. Para quem está se preparando com profissionalismo e quer a aprovação no Ministério Público, de certo modo, a leitura desses sites que comentam informativos emburrece e lhe retira a capacidade crítica, a capacidade de você mesmo ler o informativo seco, a decisão seca, fazer seus próprios apontamentos, fazer suas próprias críticas e analisar com senso crítico e reflexivo uma decisão da Suprema Corte. Eu cansei de ver examinador de Ministério Público na prova oral perguntar o que o candidato pensava a respeito de uma determinada decisão do STF. E o candidato travava, porque ele está acostumado a memorizar e não a criticar. Ele está acostumado apenas a decorar e não a ter capacidade crítica e reflexiva a respeito de um determinado posicionamento do STF. Portanto, a forma correta de estudar informativo é a leitura seca desses informativos de jurisprudência. Não se esqueçam disso, fazendo os seus respectivos apontamentos. Meus amigos, para fechar essa primeira parte do nosso curso e podemos efetivamente ingressar no estudo do primeiro tema do nosso curso, percentual de questões de constitucional nas provas do MP-DFT, 33%. Eu vou lhes explicar por quê. Se vocês analisarem as provas, vocês vão ver que além das 20 questões específicas do grupo de constitucional, em média, vocês vão identificar no mínimo mais 13 questões de constitucional nos outros grupos: tributário, administrativo, penal, processual, urbanístico. Em todos esses outros grupos você vai conseguir extrair novas questões de direito constitucional. A média é de 33%, o que representa um percentual altíssimo. Se você não conhecer direito constitucional e não estudar direito constitucional, você está fora do concurso. Quer incentivo maior que esse para estudar a disciplina? Então, isso reforça a necessidade de vocês se dedicarem ao estudo do direito constitucional. Portanto, em resumo, finalizando, qual a proposta do nosso curso? A proposta do nosso curso, em 28 horas, é de conciliar, ao longo dessas 28 horas de gravação, a maior parte possível desses temas centrais de constitucional, com as mais importantes decisões extraídas de informativos recentes do STF e a doutrina clássica e contemporânea a partir de uma visão crítica do direito constitucional e suas principais categorias dogmáticas e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. As palavras-chave para a sua aprovação são humildade, obstinação, que é mais do que disciplina e perseverança. O obstinado não tem plano B, ele vai realizar aquele objetivo. Direcionamento dos estudos e profissionalismo na preparação. Tudo bem, meus amigos? Fechamos assim nossa primeira parte do curso e logo na sequência daremos início ao primeiro tema do direito constitucional, justamente o mais importante, o controle de constitucionalidade. Nos vemos daqui a pouquinho. Meus prezados alunos da Fundação Escola Superior do MP-DFT. Bom, bem-vindos aí ao nosso segundo encontro. Nós vamos dar início a esse segundo encontro falando do tema mais importante para o concurso do MP-DFT, Direito Constitucional, que é o estudo do controle de constitucionalidade. Seja porque esse tema foi identificado de 2002 a 2016, último concurso,
como aquele com maior incidência nas provas de primeira fase, segunda fase e prova oral, seja porque, pela análise curricular do nosso examinador de Direito Constitucional, Procurador de Justiça, Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, nós identificamos que ele possui 2 publicações de obras somente a respeito desse tema, o controle de constitucionalidade no Distrito Federal. Então, a probabilidade de que esse tema seja o mais cobrado no teu concurso é imensa. Nós vamos, com isso, fazer um recorte nesse assunto e vamos trabalhar esse assunto de uma forma mais detalhada, para que você tenha maior probabilidade de acerto nas questões da primeira fase e, na sequência, segunda e terceira fase. Meus amigos, então qual é a proposta no estudo do controle de constitucionalidade? Para que vocês se atentem para essa proposta da nossa ementa. Nós vamos fazer um panorama geral do controle de constitucionalidade de início, os conceitos mais gerais do controle de constitucionalidade brasileiro. Depois, nós vamos evoluir para as questões específicas do controle difuso, várias teorias atuais do controle difuso, inclusive na jurisprudência do STF. Vamos depois, na sequência, evoluir para o controle concentrado federal, analisando as principais questões do controle concentrado federal, passando pela análise das ações em espécie, ADI, ADC, ADPF, ADI por omissão. E, por fim, nós vamos analisar as especificidades do controle concentrado distrital, controle concentrado perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, previsto nas leis federais 9868/99 e 11697 de 2008, que é a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que prevê exatamente o procedimento, o processamento do controle concentrado distrital, através das respectivas ações, que são a ação direta, a ação declaratória e a ADI por omissão distritais. Tudo bem? Esse é, portanto, o formato do nosso tema do controle de constitucionalidade. Nós vamos examinar exatamente nessa sequência. Pois bem, vamos começar, então, através de um panorama geral do controle de constitucionalidade e seus conceitos mais genéricos. Isso é essencial, essa base é essencial para que nós possamos, na sequência, evoluir para o estudo do controle difuso e do controle concentrado. Tudo bem? Preparados, apostos? Então vamos lá. Preparem aí para anotar no seu caderno de estudo, de revisão, porque é muita informação. Vocês vão receber muita informação a partir de agora e até por isso vou me permitir acelerar um pouquinho o ritmo. Porque como vocês vão ter acesso a essas aulas por pelo menos 2 vezes, vocês vão ter tempo de sobra para copiar essas questões todas que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Eu vou evoluir, vou acelerar no ritmo para que a gente consiga vencer essa maratona. Vamos lá então, meus amigos. Vamos começar falando sobre aspectos gerais do estudo do controle de constitucionalidade. Bem, olha só. Embora o controle de constitucionalidade esteja positivado na Constituição Federal, nos artigos 97 e 102, 1A, embora ele esteja inserido, positivado no próprio texto constitucional, normalmente o controle de constitucionalidade é estudado como uma categoria dentro da teoria geral da Constituição. Ele está dentro da teoria geral da Constituição, ao lado de outros grandes temas dogmáticos, como o constitucionalismo, a classificação das constituições, a classificação das normas constitucionais, a teoria do poder constituinte, hermenêutica constitucional. Então, dessa forma, ele tem sido estudado pelos autores constitucionalistas brasileiros. Vamos fazer uma rápida análise da evolução histórica do controle de constitucionalidade. Quando nasce, historicamente, a ideia do controle de constitucionalidade? Bem, embora haja polêmica entre os autores em relação ao tema, certo é que a maioria da doutrina identifica 2 marcos formais históricos do surgimento do controle de constitucionalidade. 2 movimentos muito próximos no tempo, mas distintos em suas origens, motivos e finalidades. São eles: a Revolução Francesa,
de 1789, que tinha por alvo conter os excessos, os arbítrios da monarquia absolutista, restringir os privilégios feudais, aristocráticos e religiosos, dando margem à primeira Constituição escrita da Europa, que foi a Constituição Francesa de 1791. O segundo marco formal histórico do controle de constitucionalidade foram as revoluções burguesas norte-americanas, que é a Guerra da Independência Americana, de 1783, quando então o Reino Unido reconhece a independência dos Estados Unidos da América através do Tratado de Paris. Esses movimentos resultam na Convenção da Filadélfia e na Constituição norte-americana de 1787. Olha que interessante, a Constituição norte-americana é de 1787 e a Revolução Francesa é de 1789. Embora não houvesse internet naquele período, é evidente que a promulgação da Constituição norte-americana de 1787 influenciou na própria Revolução Francesa, que se seguiria 2 anos na sequência. Então, esses dois movimentos, esses dois momentos históricos, nos conduziram ao surgimento das primeiras constituições escritas, como instrumentos de contenção do arbítrio do Estado, como instrumentos que asseguraram a ideia de tripartição dos poderes, dos direitos fundamentais de liberdade, os direitos civis, políticos e de liberdade de primeira dimensão. Nesse primeiro momento, ainda não se cogitava da ideia da supremacia constitucional. Aquilo que hoje nos parece óbvio, a ideia de supremacia constitucional, não era tão óbvio naquele período. Naquele primeiro momento, as constituições foram concebidas como instrumentos de contenção do arbítrio estatal, tripartição dos poderes, assecuratórias de direitos fundamentais de primeira dimensão, mas não ainda com aquela ideia de supremacia constitucional. Tá? Inclusive, meus amigos, de nada adiantaria a consagração de constituições escritas num texto formal, solene, se ele ficasse situado no mesmo patamar hierárquico normativo das leis comuns. Inclusive, isso foi defendido naquela ocasião na França. Muitos juristas, muitos políticos na França naquele período chegavam a dizer que haveria uma supremacia do Código Civil Napoleônico sobre a própria Constituição francesa. Então, essa ideia de supremacia constitucional não surgiu naquele primeiro momento, surgiu apenas na sequência. A consagração da supremacia constitucional veio com o passar dos anos, com a ideia de que de nada adiantaria a consagração de constituições escritas, solenes, se ela estivesse situada no mesmo patamar hierárquico normativo das leis comuns. Bom, com o evoluir dos tempos, portanto, consagra-se a ideia de supremacia constitucional, controle de constitucionalidade e rigidez constitucional. Veja que interessante. Esses 3 elementos, supremacia constitucional, controle de constitucionalidade e rigidez constitucional, passam a se apresentar como 3 elementos absolutamente indissociáveis. Esses 3 elementos formam modernamente o verdadeiro tripé de sustentação do grande objetivo do constitucionalismo moderno, que é a busca pela estabilidade constitucional. Sem um desses 3 elementos, a estabilidade constitucional não se alcança, não se consolida. Portanto, a presença permanente desses 3 elementos é absolutamente imprescindível, é pressuposto indeclinável para a busca da almejada estabilidade constitucional. Um desses elementos não convive isoladamente sem o outro. Só podemos falar em controle de constitucionalidade onde houver a consagração da supremacia constitucional e a Constituição for uma Constituição do tipo rígida. Naqueles estados que adotam modelos de Constituição flexível, não há
propriamente um sistema de controle de constitucionalidade. Veja só, onde há Constituição do tipo flexível, a Constituição pode ser alterada com a mesma facilidade com que se alteram as leis comuns. Com isso, a Constituição flexível não adquire aquele coeficiente mínimo de supremacia na ordem jurídica. Porque a norma da Constituição flexível pode ser alterada com a mesma facilidade com que são alteradas as leis comuns. Qual a consequência disso? A consequência é que as leis ordinárias posteriores ao texto da Constituição flexível podem, inclusive, revogá-la expressa ou tacitamente, desde que sejam com ela incompatíveis. Ora, se a Constituição flexível não ostenta supremacia constitucional no ordenamento jurídico, não há necessidade de um sistema de controle de constitucionalidade para garantir essa supremacia. Percebem? Por isso, a ideia de controle de constitucionalidade está intimamente, umbilicalmente relacionada às constituições rígidas. Faz sentido nas constituições rígidas, mas não faz tanto sentido onde se adota modelos de constituição flexível. Tudo bem? Conclusão número 1, meus amigos. Olha só, atenção. Atenção aí para o seu slide. A Constituição flexível não adquire coeficiente mínimo de supremacia sobre o ordenamento jurídico, não havendo, por isso mesmo, necessidade de um mecanismo de controle de constitucionalidade. Essa assertiva é frequente nas provas de concurso, fiquem atentos a isso. Meus amigos, da mesma forma que o controle de constitucionalidade não prescinde da rigidez e da supremacia constitucionais, a supremacia constitucional só resta efetivamente preservada onde houver um mecanismo de controle de constitucionalidade e onde a Constituição se apresentar como do tipo rígida. Por fim, só há falar-se efetivamente em rigidez constitucional onde houver um mecanismo de controle de constitucionalidade para tutelá-la e onde houver a consagração da supremacia constitucional. Percebam desse modo, na conclusão número 2, que esses 3 elementos são absolutamente indissociáveis. Supremacia constitucional, controle de constitucionalidade, rigidez constitucional, formando um verdadeiro tripé de sustentação na busca pela almejada estabilidade constitucional, que é o grande propósito do constitucionalismo moderno. Atenção para esse detalhe. O grande propósito do constitucionalismo moderno é a busca de estabilidade constitucional, e não de imutabilidade constitucional. As constituições imutáveis se tornaram utópicas, segundo a doutrina. Não faz mais sentido se cogitar de constituição imutável. As constituições devem ter estabilidade, não o propósito de imutabilidade. E essa estabilidade é alcançada apenas a partir da presença concomitante desses 3 elementos referidos: supremacia, controle de constitucionalidade e rigidez constitucionais. Ok? Muito bem, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, na sequência, nós vamos falar sobre a presunção de constitucionalidade e o controle de constitucionalidade. Isso aqui é muito importante que você tenha pleno domínio na tua prova. Bom, olha só, a ideia de controle de constitucionalidade está intimamente relacionada a esse princípio da hermenêutica constitucional, que é o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Vamos compreendê-lo na sua inteireza. Aparentemente é um princípio tranquilo, mas ele tem alguns desdobramentos relevantes na modernidade. Presta atenção. Bom, o princípio da presunção de constitucionalidade significa que todas as leis e atos normativos, uma vez em vigor, são presumivelmente constitucionais até prova em contrário. Nós sabemos que se trata de uma presunção relativa de constitucionalidade, a presunção iuris tantum,
de constitucionalidade. Não é uma presunção absoluta. Não se trata de uma presunção iuris et de iure de constitucionalidade. Devemos nos lembrar que o STF, quando examina esse princípio, sempre diz o seguinte: na dúvida sobre se uma lei é constitucional ou inconstitucional, prevalece a sua constitucionalidade. Em homenagem, em prestígio, em reverência à maior legitimidade democrática do poder legislativo que aprova essas leis. Na dúvida, prevalece a sua constitucionalidade. Primeira conclusão. Atenção, a inconstitucionalidade não se presume em regra. A inconstitucionalidade não se presume em regra. Agora, nós temos uma exceção. Até pouco tempo, nós poderíamos afirmar que essa era uma regra absoluta. A inconstitucionalidade não se presume, sem exceções. Agora, há uma exceção. Qual é a exceção a essa regra segundo a qual a inconstitucionalidade não se presume? A exceção está no fenômeno da superação legislativa da jurisprudência. Superação legislativa da jurisprudência. Também chamado de ativismo congressual. Também chamado de reação ou reversão legislativa. Nesse caso, como nós vamos observar, a nova lei, fruto dessa tentativa de superação legislativa da jurisprudência, nascerá com presunção de inconstitucionalidade. É isso mesmo. As palavras do ministro Fux e do STF, a nova lei, fruto da reação legislativa, superação legislativa ao ativismo congressual, já nascerá com presunção de inconstitucionalidade. Uma exceção à regra segundo a qual as leis nascem com presunção de constitucionalidade. Quando é que isso ocorre, meus amigos? Atenção. Veja só. Quando o Supremo Tribunal Federal julga uma ADI procedente, declarando a inconstitucionalidade da lei, nós sabemos que o efeito vinculante dessa decisão não vincula o poder legislativo, não é isso? Todos sabem disso, essa informação é básica. Não vincula o poder legislativo, a fim de evitar o fenômeno da fossilização da Constituição. A decisão numa ADI, numa ADC, numa DPF, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal, mas não vincula o Legislativo, nem vincula o próprio STF. Pois bem, se não vincula o Legislativo, esse poder pode aprovar no dia seguinte à decisão do Supremo uma nova lei de teor idêntico ou análogo. Isso é indiscutível. O Poder Legislativo pode aprovar, a partir do dia seguinte à decisão do Supremo na ADI, uma nova lei de teor idêntico ou análogo. Neste caso, essa nova lei, fruto da tentativa de superação legislativa da jurisprudência, essa nova lei já nascerá com presunção de inconstitucionalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal. Agora veja, será que essa nova lei, a Lei 2, necessariamente será declarada inconstitucional pelo STF? Não, não necessariamente. O fenômeno da superação legislativa da jurisprudência faz parte de um conceito mais abrangente, resulta de um conceito mais abrangente de democracia dialógica, a ideia de democracia dialógica, defendida por autores como Cláudio Pereira de Souza Neto, Daniel Sarmento e tantos outros. O que é democracia dialógica? Prestem atenção nisso aqui, meus amigos.
na democracia dialógica, acaba essa ideia de que o STF tem o direito de errar por último. Acaba essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal é quem dá a última palavra em matéria de interpretação constitucional, tendo o direito de errar por último. Não, na democracia dialógica não há direito de errar por último. A sociedade moderna não se conforma, não se contenta com a ideia de que um poder da República tem o direito de errar por último em prejuízo da própria sociedade, em prejuízo do bem-estar social. Por isso, a democracia dialógica pressupõe mecanismos de debates interpoderes mediados pela sociedade, pela opinião pública, a fim de que a decisão final a ser proferida, fruto desse diálogo permanente entre os poderes, seja aquela que melhor atenda às expectativas sociais, seja aquela que produza o maior grau de bem-estar possível à sociedade. A sociedade moderna é a sociedade do diálogo, não havendo espaço para erros entre os poderes. Por isso, quando o Supremo Tribunal Federal julga procedente uma ADI e declara uma lei inconstitucional, nada impede que o legislador atraia para si o ônus argumentativo de tentar convencer o Supremo Tribunal Federal com argumentos racionais, no sentido de que quem errou foi o Supremo e não o legislador. Percebe? Quando o Congresso Nacional aprova uma nova lei de teor idêntico ou análogo àquela que fora declarada inconstitucional na ADI, esse legislador atrai para si o ônus argumentativo de comprovar, de evidenciar para o STF que quem errou foi o Supremo. Então, ele terá que convencer o Supremo com fundamentos racionais, no sentido de que quem errou foi o Supremo e não o legislador. Ocorre que essa nova lei, fruto da reação legislativa, fruto dessa tentativa de superação legislativa da jurisprudência, nascerá com presunção de inconstitucionalidade, porque o Supremo já julgou a primeira ADI e declarou aquela Lei 1 inconstitucional, havendo uma presunção de que a Lei 2 seja inconstitucional, mas não necessariamente a Lei 2 será declarada inconstitucional. Não necessariamente. Querem ver um exemplo bem-sucedido de tentativa de superação legislativa da jurisprudência? Ora, foi o que ocorreu com a Lei Ficha Limpa. Antes da Lei Ficha Limpa, o Supremo entendia que a hipótese de inelegibilidade política fundada em condenação de candidatos sem trânsito em julgado, violava o princípio da presunção de não culpabilidade. O Supremo tinha esse entendimento clássico, de que a inelegibilidade política fundada em condenação criminal de candidatos em primeiro, segundo grau de jurisdição, mas não transitada em julgado da condenação, essa hipótese de inelegibilidade política violava a Constituição, violava o princípio da presunção de inocência. Ora, após a Lei Ficha Limpa, que foi fruto de uma iniciativa popular, de uma mobilização da sociedade muito bem sucedida, o Legislativo aprovou uma lei que contrariava o entendimento pacificado do STF. O Supremo Tribunal Federal deveria, então, declarar a inconstitucionalidade da Lei 2, mas não fez. O Supremo se convenceu com a argumentação racional do Poder Legislativo no sentido de que aquela lei era mais benéfica à sociedade. Então, o Supremo mudou sua orientação a respeito do tema. Vejam que interessante. A superação legislativa da jurisprudência, também chamada de ativismo congressual, reação ou reversão legislativa, podem resultar em novas leis de teor idêntico àquelas que já foram declaradas inconstitucionais, que nascerão com presunção de inconstitucionalidade, tudo bem? Mas não necessariamente serão declaradas inconstitucionais pelo STF. Então fiquem atentos a esse detalhe aqui, meus amigos. A superação legislativa da jurisprudência
pode se dar de duas formas. Ou através da aprovação de nova lei de teor idêntico ou análogo àquela que já foi declarada inconstitucional, ou através de propostas de emenda à Constituição. E as consequências variam. No caso, atenção para o nosso slide aí, ó. Atenção, no caso de reversão jurisprudencial, proposta por meio de emenda à Constituição, a invalidação da nova emenda só ocorrerá nas estritas hipóteses de violação aos limites previstos no artigo 60 e parágrafos da Constituição. Em suma, se o Congresso editar uma emenda constitucional buscando alterar a interpretação dada pelo STF para determinado tema, essa emenda constitucional somente poderá ser declarada inconstitucional se ofender cláusula pétrea ou processo legislativo formal para a edição de emendas. No entanto, caso a reversão legislativa seja proposta por lei ordinária, a lei que frontalmente colidir com a jurisprudência do STF nascerá com presunção relativa de inconstitucionalidade, cabendo ao legislador infraconstitucional o ônus de demonstrar argumentativamente que a correção do precedente se afigura legítima. Olha só, o Poder Legislativo promoverá verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa. Essa afirmação foi do próprio ministro Luiz Fux, no informativo 801, julgamento da ADI 5105 do DF, 1º de 10 de 2015. Meus amigos, atenção para esse detalhe. Atenção. Se a tentativa de superação legislativa se der por meio de emenda constitucional, a emenda à Constituição não nasce com presunção de inconstitucionalidade. Ela é presumivelmente constitucional. Somente será declarada inconstitucional a emenda fruto da superação legislativa da jurisprudência se ela violar cláusulas pétreas ou limites formais ou procedimentais da reforma constitucional. No entanto, se a reversão legislativa, se a tentativa de superação da jurisprudência se der através de projeto de lei infraconstitucional, essa lei número 2, de teor análogo ou idêntico àquela que já foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI, nascerá com presunção de inconstitucionalidade, fazendo com que o legislador atraia para si o ônus argumentativo de demonstrar para o STF que a correção daquele precedente da Corte se afigura legítima. Entenderam isso aqui? Importantíssimo, hein? Variam as consequências da reação legislativa conforme a espécie normativa adotada. Tudo bem? Ok, meus amigos? Para que nós possamos, então, concluir esse nosso segundo encontro, vamos afirmar o seguinte: o mecanismo de controle de constitucionalidade existe exatamente para preservar a presunção de constitucionalidade ou então para afastar, quebrar, elidir a ideia de presunção de constitucionalidade. É por meio desse mecanismo do controle que as partes, nos casos concretos, e os legitimados no controle concentrado vão poder solicitar ao judiciário que declare a inconstitucionalidade de uma lei, afastando a ideia de presunção de constitucionalidade. Uma vez elidida, afastada essa presunção de constitucionalidade, nós estaremos diante do reconhecimento de um vício de inconstitucionalidade. Ok? E, a partir desse momento, nós vamos falar sobre os vícios de inconstitucionalidade em espécie. Mas esse tema é o tema do nosso terceiro encontro. Nos vemos daqui a pouquinho nele. Obrigado.